Pronto, gente. Tudo certo? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Está gravando? Está tudo certo? Alguém pode me dizer se está tudo certo? Se vocês estão vendo minha tela? Sim, professor. Tá, sim, professora. Tá, então posso começar, né? Então, nós agora, nessa segunda parte da aula, eu vou falar a respeito da insulina, né? E não só do seu uso, como também vou falar de algumas complicações agudas do diabetes quando realmente nós precisamos usar a insulinoterapia. Mas, inicialmente, nós vamos falar a respeito da insulinoterapia no paciente com diabetes tipo 1. Que é a principal indicação corriqueira, a mais usual. E talvez vocês não saibam que o diabetes tipo 1 não é uma doença rara, né? O Brasil está em terceiro lugar em prevalência e incidência de pacientes com diabetes tipo 1, e isso daí vem aumentando, e isso daí, mais uma vez, nesse último Atlas, que foi lançado agora esse mês, foi vista a manutenção, quer dizer, esse grave problema da grande incidência e prevalência de diabetes tipo 1. O que é o diabetes tipo 1? Ele é uma doença autoimune, né, imunomediada com destruição da célula beta pancreática. E, devido a essa destruição da célula beta, você tem uma carência absoluta na síntese de insulina. Então, o paciente tem deficiência absoluta, então, por isso, ele é um paciente insulino dependente. Geralmente se inicia na infância, ou mais comumente ainda no início da adolescência, mas também nós vemos quadros de diabetes tipo 1 na idade adulta. Então, não ocorre apenas na infância ou no adolescente. E ele tem a sintomatologia muito mais florida do que no diabetes tipo 2, então, como vocês viram na primeira aula, o diabetes tipo 2, a instalação lenta e gradual, se lembram, né? Vários anos antes da abertura do quadro, você já tem uma desglicemia. No diabetes tipo 1, isso daí se dá de uma forma muito mais abrupta, e os sintomas, quando o paciente abre o quadro, tem os sintomas de descompensação clássicos, os polis, e muitas vezes abre o quadro, quer dizer, é diagnosticado já na presença de cetoacidose diabética. Nós sabemos que existe a presença de fatores ambientais, incidindo sobre a genética, tudo isso levando a um ataque celular, uma resposta humoral com produção de anticorpos, e isso levando, então, à lesão da célula beta e à instalação do quadro de diabetes tipo 1. Uma outra forma de mostrar, que eu assim acho mais didática, tá? Nesse fluxograma, como é que a gente vê? Então, em primeiro lugar, tem a questão da susceptibilidade genética, os antígenos de histocompatibilidade, principalmente DR3 e DR4, então o indivíduo nasce com aquilo. Aí pode haver ou não, né, havendo os fatores ambientais, que são inúmeros, que são aventados, sejam químicos, seja da microbiota intestinal, alguns fatores alimentares, como, por exemplo, a introdução do leite de vaca, o leite artificial, né? Quer dizer, artificial não, a não amamentação, né? Todos eles fatores ambientais que podem precipitar
esse pâncreas, né? Podem atacar imunologicamente, né? Então, ocorre a apresentação de antígeno, a ativação da célula T, a ativação de macrófagos e células killer, citocinas, interleucina, TNF-alfa, e aí você tem a insulite e a destruição da célula beta. Com essa destruição da célula beta, você tem o surgimento dos autoanticorpos, né? Anti-insulina, anti-GAD, e aí você vai ter a destruição cada vez maior das células beta do pâncreas, o que vai levar, então, a um aumento da glicemia, está aqui, perdão, aqui o aumento da glicemia, com uma diminuição acentuada da insulina. Vejam que em alguns pacientes pode ocorrer a fase que a gente chama de fase de lua de mel, que é quando tem uma certa regeneração ou alguma tentativa de regeneração das células beta pancreáticas, com melhora do quadro glicêmico, fazendo com que muitas vezes o paciente acredite que está curado, né? Mas essa fase é uma fase transitória e por isso é chamada de fase de lua de mel, e posteriormente, então, você tem novamente o aumento da glicemia e que isso daí evolui acompanha o paciente até o final da vida, né? E quais são os objetivos do tratamento, quer dizer, o objetivo do tratamento do diabetes tipo 1 é manter tanto a glicemia nos mais diversos horários e a hemoglobina glicada o mais próximo possível dentro da normalidade, evitando ao máximo o risco de hipoglicemia. Isso daqui vai fazer com que se evite as complicações crônicas, aquelas conhecidas, retinopatia, nefropatia, né? E também o objetivo é prevenir as complicações agudas, né? Principalmente a cetoacidose diabética. Por ser uma doença autoimune, nós devemos estar atentos que esses pacientes eles podem ter concomitante ao diabetes outras patologias autoimunes, sendo que a mais comum é o hipotiroidismo, a tiroidite Hashimoto. Por isso, é recomendado em todo paciente com DM1 o rastreio através da avaliação da função tiroidiana, e isso daí deve ser repetido a cada 1 ou 2 anos. E em crianças, quando houver algum motivo para suspeita, deve ser recomendado também o rastreio de doença celíaca, tá? Que também é outra doença que a gente vê com maior prevalência. Outras doenças, assim, a doença celíaca em adulto só deve ser investigada na presença de mais sintomas, ou se, por exemplo, né, quer dizer, sintomas gastrointestinais, perda de peso, hipoglicemias inexplicáveis. Então, aí você deve pensar. E uma outra associação, que é a insuficiência adrenal autoimune, que também é vista, essa só deve ser investigada, só precisa ser investigada quando houver sintomatologia, quer dizer, suspeita clínica, e não de praxe. Então, de praxe, é importante a recomendação da avaliação da função tiroidiana, né? Isso daí é rotineiramente em todo paciente diabético tipo 1. Então, as metas do controle glicêmico são parecidas com aquela que a gente já viu anteriormente, né? A glicemia de jejum entre 70 e 130,
a pós-prandial 70 a 180, ao deitar um pouquinho mais elevada, 120 a 180, durante a madrugada entre 80 e 140, e a hemoglobina glicada menor do que 7. Bom, mas como é que a gente vai avaliar o controle desses pacientes, do paciente diabético tipo 1? Nós sabemos que a gente pode avaliar, por exemplo, através da glicemia, né? Então, o paciente que faz ponta de dedo, né? Então, ele faz a glicemia. Mas a glicemia, ela só dá uma informação em relação àquele momento, né? Meia hora antes ou meia hora depois pode ser muito diferente do que ele está vendo ali. A hemoglobina glicada dá informação dos últimos 2 a 3 meses, dá uma informação da glicemia média, né? E, finalmente, nós podemos usar a monitorização glicêmica, que é o que a gente viu no final da última aula de diabetes tipo 2, que foi a monitorização glicêmica através do Libre, né? Então, esse sensor. O sensor ele te dá noção da variabilidade glicêmica, que isso aí a hemoglobina glicada não te dá. Então, são as 3 formas que nós temos para avaliar o controle glicêmico. Para melhor visualização, vejam aqui. Então, você pode ter todas essas variações na glicemia, né? E você ter, por exemplo, a mesma hemoglobina glicada. Então, aqui uma hemoglobina glicada, por exemplo, de 7. E ter um paciente flutuando mais ou um paciente flutuando menos. Na ponta de dedo, você também pode, o paciente, por exemplo, hipoteticamente, esse paciente daqui, ele fez a ponta de dedo 4 vezes nesse dia, né? E essas 4 vezes a glicemia estava muito próximo da normalidade. Mas isso não quer dizer que ele não tenha tido, em outros momentos, elevação ou queda da glicemia. Então, a automonitorização, ela perde muitos dados, assim como a hemoglobina glicada também não te dá todos os dados. O ideal, realmente, sempre que possível, é nós fazermos a monitorização contínua. O tratamento é aquilo, é dieta, atividade física, a educação, que é fundamental, insulina e monitoramento da glicemia. Então, a educação em diabetes é fundamental, principalmente no paciente portador de diabetes tipo 1, que é insulino dependente, né? Porque ele precisa saber como agir, seja quando ele está mais estressado, seja quando ele tem uma festa, seja quando ele vai fazer exercício, ou como atuar quando faz uma hipoglicemia. Enfim, ele precisa saber se tratar, saber interpretar seus dados, e saber como se conduzir em situações corriqueiras de vida, né? Tá? Então, essa frase é de um dos primeiros diabetólogos, que foi o Joslin, que hoje em dia tem um hospital lá em Harvard, com o nome dele, a Clínica Joslin, que é um dos maiores centros de diabetes no mundo, que ele falava que a educação em diabetes não é parte do tratamento, é o próprio tratamento, né? E em relação à insulinoterapia, o que eu gostaria de trazer para vocês? Essa imagem. Esse é o paciente Leonard Thompson, que há 100 anos atrás foi o primeiro paciente a receber insulina.
vocês vejam aqui o estado que ele chegou, era assim que todas as crianças, ou adultos, ou adolescentes, enfim, que fossem portadores de diabetes tipo 1, ficavam, né, extremamente caquéticos e acabavam morrendo. Então, ele foi o primeiro paciente a tomar insulina, e olha só o Leonard Thompson, alguns meses depois do tratamento com insulinoterapia. Então, realmente, isso daí foi uma revolução há 100 anos atrás. O paciente era praticamente condenado à morte quando era diagnosticado. Então, depois da descoberta de insulina, inicialmente só haviam as injeções, a aplicação por injeção. As injeções não eram tão bonitinhas e com agulhas tão finas quanto essas que nós temos atualmente, né? Eram seringas de vidro, com uma agulha rombó que não era descartável, enfim, era realmente bastante traumático, mas era o que havia, né? Então, hoje em dia, a gente melhorou muito, a gente tem essas seringas com agulhas muito mais finas, menores, nós temos as canetas e nós temos a bomba de insulina. E atualmente já existe a insulina inalável também, mas que, infelizmente, o preço dela é muito alto, então a gente usa muito pouco, mas existe, né? E ela só existe para insulina de ação rápida, não existe o basal. Então, quando a gente vai prescrever insulina para um paciente, a gente tem que alertar o paciente, faz parte da educação do paciente, né? Alertar o paciente sobre o tempo de validade, sobre a conservação, como armazenar, como transportar, ensinar como é que vai administrar, o preparo da insulina, né? Por exemplo, a insulina NPH, ela precisa ser homogeneizada sempre antes da aplicação. Quais são os locais de aplicação e técnica de aplicação da insulina, né? Bom, como esses pacientes eles precisam ter insulinoterapia plena, é o que a gente chama de esquema basal polos, e, como eu disse, o objetivo do tratamento do diabetes tipo 1 é você mimetizar ao máximo a secreção normal de insulina, né? Vamos conhecer um pouco melhor, deixa eu mostrar para vocês como é que é a secreção normal de insulina. Então, aqui você tem a secreção de insulina, perdão, aqui, não, peraí. Aqui você tem a secreção de insulina, aqui. Então, reparem que existe uma secreção basal de insulina, ninguém, mesmo à noite, em jejum, não tem insulinemia zero, tem um basal de insulina, e essa insulina ela aumenta a sua secreção quando o indivíduo se alimenta e aumenta a sua glicemia, né? Então, conforme ele se alimenta mais, aumenta mais a glicemia, se alimenta menos, aumenta menos a insulinemia, e assim sucessivamente. Então, há um pareamento do aumento da glicemia com a secreção endógena de insulina, né? E é isso que a gente tem que ter em mente e tentar reproduzir quando a gente faz o esquema basal-bolos do nosso paciente. Então, eu já mostrei na aula anterior, já falei a vocês a respeito dos tempos de ação das insulinas que existem disponíveis no mercado. Então, essas são as insulinas basais, a NPH, que é disponível no SUS,
Esses são os análogos de insulina, e todos esses análogos de insulina, e o que a gente vê é que os análogos de insulina, eles têm os análogos de insulina basal, né? Eles não têm pico, né? Então, deixa eu voltar aqui um slide. Então, essa insulina basal, que não tem pico, ela é desenhada farmacologicamente para cobrir essa insulina daqui basal, tá claro? Tá? Essa insulinemia basal. E nós vamos lançar mão das insulinas rápidas para cobrir essas incursões, essas elevações da glicemia prandial, ok? Então, essas são as insulinas rápidas. Mas, professora... Pois não. Pois não. Quem tá... Mas então, sou eu, Murilo. Mas então o tratamento você vai associar 2 tipos de insulina? Perfeito, exatamente, isso aí. Exatamente. Eu achei que era uma só, entendi. Não, diabético tipo 1, você tem que fazer as 2 insulinas, tá? Beleza. Tá? Então, vamos lá. Obrigado. Nada. Então, as insulinas rápidas, você tem essa que é disponibilizada no SUS, que eu já chamei a atenção de vocês, que começa a fazer efeito 30 a 60 minutos após a sua aplicação. Então, o paciente precisa ser orientado que, bem antes dele comer, ele precisa tomar insulina regular. Aí, depois disso, surgiram as insulinas rápidas, que são a Humalog, Novorapid e a Apidra, né, que já podem ser aplicadas mais próximas da refeição, e a última insulina a ser comercializada é a Fiasp, que ela pode ser administrada junto com a refeição. Tá? Aquele que eu mostrei já na aula de diabetes tipo 2, que são os dois tipos de insulina, a insulina que é usada basal, que são essa NPH, Detemir, Glargina, o Degludeca, e essas daqui todas, que são as insulinas de ação mais rápida. Né? Então, como você vai ter que trabalhar com essas 2 insulinas, né? Eu acho que então já ficou bem claro como e qual é o objetivo. O objetivo da basal é evitar a lipólise, evitar a liberação hepática de glicose no período interalimentar. Né? Então, ela vai atuar evitando a lipólise e a liberação hepática de glicose entre as 3 refeições, e os bolos, que vão ser utilizados para evitar a hiperglicemia pós-prandial e para corrigir eventuais hiperglicemias que ocorram por outros motivos. Como é que você vai insulinizar o paciente com diabetes tipo 1? Primeira coisa, a dose diária total em paciente com DM1 total é 0,5 a 1 unidade por quilo, sendo que 40% a 60% vai ser de insulina basal e o restante vai ser de insulina em forma de bolos. E como é que você vai titular, quer dizer, ajustar a dose? Ela vai ser baseado na glicemia, tanto a glicemia de jejum quanto as glicemias pré e pós-prandiais. Ok? Tá? A necessidade diária ela é extremamente variável e por isso também é tão importante a questão da educação, né? E é importante o acompanhamento permanente desses pacientes. Esses pacientes precisam estar sempre em acompanhamento, né?
E vai variar também, mesmo paciente, na presença de uma intercorrência clínica, ou as mulheres, no período pré-menstrual, muitas vezes, a grande maioria precisa um aumento da dose de insulina na fase pré-menstrual. Enfim, a necessidade ela é extremamente variável, não é alguma coisa fixa, e a gente precisa avisar o paciente a respeito disso. Então, as insulinas que existem disponíveis são a NPH, são aquelas que eu já apresentei para vocês anteriormente, né? Agora vamos aprender como é que a gente vai fazer a titulação de bolos, quer dizer, daquelas que são administradas antes das refeições. Vejam bem o que eu falei. Inicialmente, como é que é feito o tratamento inicial do paciente? Você calcula a dose e usa 40 a 60% de basal, então, sei lá, um paciente de 40 quilos, meia unidade por quilo de peso, vai dar 20 quilos, ou 20 unidades, dos quais 10 vão ser basal e 10 vão ser bolos. Como é que você vai titular o bolos, né? Realizado com base na glicemia pós-prandial. Então, o controle, digamos que você... Vamos, hipoteticamente, esse exemplo que eu peguei. Você fez 10 unidades, por exemplo, de bolos, e aí, digamos que você distribuiu essas 10 unidades, por exemplo, em 3 e 4, por exemplo, 3 antes do café, 3 antes do almoço e 4 antes do jantar, hipoteticamente, tá? Como é que você vai ver isso? Se essa dose está boa. Essa dose você vai ver com a glicemia 2 horas pós-prandial, tá? Isso tá ok? Bom, isso é uma hipótese, quando você trabalha com dose fixa de insulina, tá? Bom, mas existe, que é o que a gente mais trabalha, que com a sensibilidade do paciente, tá? Deixa eu explicar. Os pacientes, eles têm, por vários motivos, sensibilidade à insulina diferente, né? Então, tem uns pacientes que são mais sensíveis, seja porque são menores, seja porque são menores no sentido de peso, seja porque tem menos tempo de doença, seja porque fazem mais atividade física, são pacientes desportistas, enfim, varia de uma série de fatores, a maioria conhecidos, mas alguns desconhecidos. Então, a sensibilidade individual é bastante variável. Então, a gente pode calcular o valor de sensibilidade através de uma fórmula, que é você dividir 1.500 pela dose total diária de insulina. 1.500 ou 1.800, dependendo do tipo de insulina que esse paciente usa, tá? E, além disso, também a gente trabalha muito, gosta de iniciar o paciente no que a gente chama de contagem de carboidrato, né? Que é, quando ele vai comer mais, instruí-lo, né, a ele contar, né, se é pão, se é arroz, se é batata, se é fruta, enfim, a quanto de carboidrato que ele está comendo, e aí instruir, isso daí é o método de contagem de carboidrato, instruir que quanto que ele vai tomar de insulina baseado no que ele for se alimentar. E isso é através de uma outra fórmula, que é 500 dividido pela dose total diária de insulina. Então, mais uma, tá?
Ou então existe aquele plano convencional, que é aquilo que é assim, esse paciente ele vai comer do café da manhã 2 fatias de pão, no almoço ele vai comer 3 colheres, por exemplo, né? 3 colheres de arroz com uma concha de feijão, tá? Quando você trabalha com um plano alimentar mais rígido, que isso muitas vezes a gente tem que fazer com isso, assim, aí nesses casos a gente faz 0,05 a 0,1 unidade nessas principais refeições. E sempre você vai titular, quer dizer, saber se essa dose realmente, como você calculou, se está adequada, baseada no resultado da glicemia de 2 horas, né? Porque você está fazendo essa insulina para evitar, pré-prandial, para evitar aquela elevação da glicemia após a alimentação e para mimetizar o máximo possível a fisiologia do pâncreas normal. Então, só para ver se vocês entenderam, vamos pegar um exemplo do paciente que usa 30 unidades diárias. Nós sabemos que o alvo dele pré-prandial é 100 miligramas, tá? Que é quanto ele deve ter de glicemia antes de se alimentar, deveria ser 100 miligramas. No entanto, ele está com uma glicemia de 250 e ele vai comer, o Matheus vai comer. Então, você vai ter que fazer insulina para ele, não só para corrigir essa hiperglicemia, tá? Quer dizer, levar esses 250 para o alvo dele de 100, então um X de insulina, que eu vou mostrar para vocês como calcula, tá? Como também vão de acordo com o que ele for comer, né? fazer insulina para metabolizar o que ele for comer. Então, se o Matheus usa insulina regular, a sensibilidade insulínica dele é de 50, porque eu dividi o 1.500 da fórmula, que eu mostrei no slide, tá? Por 30, que é a dose diária de insulina dele, 1.500 dividido por 30, e aí me deu o número de 50. Isso significa que para o Matheus, uma unidade de insulina diminui 50 miligramas por decilitro de glicemia. Então, quantas unidades de insulina ele precisa tomar para corrigir essa hiperglicemia dele? Gente? 150? Não. 150? 3 unidades. 3 unidades, perfeito. 150 é quanto ele está de glicemia acima da meta, tá? Ok? Quem falou 150 confundiu aqui. 150 é quanto a glicemia está acima da meta. Como eu sei que ele usa 30 unidades, eu dividi pela constante, que eu sei também, que é 1.500, eu sei que cada uma unidade para o Matheus diminui 50 miligramas por decilitro. Agora, mas eu não entendi então, professor. Ele está tomando 30. Por que ele precisaria de 3? Era para ele estar regulado. Como é que é? Ele está tomando 30? Não entendi a pergunta. Repete. Ele está tomando 30 unidades, certo? Sim, certo. O alvo dele é 100, mas ele está em 250. Mas aí agora está falando que ele vai tomar 3 unidades? Não entendi. Ótimo, ótimo. Porque a gente só... Então, deixa eu explicar melhor. Matheus usa 30 unidades no dia todo, tá? Então, ele usa essas 30 unidades, quanto ele usa entre basal e bolos,
dividido, então, sei lá, por exemplo, 15 unidades de basal e 15 unidades de bolos, tá? Então, vamos imaginar a seguinte situação. O Matheus, ele normalmente fica bem com as 15 de basal e 15 de bolos. Mas hoje ele está com a glicemia antes do almoço de 250, porque ele se estressou, brigou na escola, ou porque está gripado, ou porque ele comeu alguma coisa que não deveria, então a glicemia dele está em 250 agora, antes do almoço. Tá? Quanto ele vai almoçar? Tá acompanhando o raciocínio? Tô. Tá? Então, ele vai almoçar. O que vai acontecer com a glicemia dele? Vai subir mais. Uhum. Tá? Então, você vai dar a dose normal de insulina para ele ou você vai ter que dar uma dose a mais? Vai ter que dar uma dose a mais. Já está alto e vai aumentar ainda mais. Muito bem. E como é que você vai calcular se você vai... E como é que você vai saber se dá 1, 10, 50 unidades de insulina? Tá? Como é que você sabe isso? Entendeu? É pelo 1.500 aí. Perfeito, perfeito. Então, exato. Então, ele vai comer, esse dia a glicose dele antes da refeição está 250, não sei por quê. Então, você precisa calcular e você precisa mostrar para ele, olha só, Matheus é teu paciente, tá? Você cuida do Matheus. Então, você vai dizer para ele, Matheus, olha só, se acontecer da tua glicemia subir, você fica sabendo que você precisa uma unidade para corrigir 50 miligramas de glicemia. Tá, entendi agora. Que bom. Então, como ele tá 150 acima, mas aí não deveriam ser mais do que 3, porque tipo, ele já está em 250 e ele vai comer, então vai ficar acima de 200. Vai ser mais. Perfeito. Mas agora eu vou ensinar para vocês. Perfeito. Você falou, está absolutamente certo. Então, ele vai tomar os 3, que é o de correção, que a gente chama, E o do mas... almoço. Hã? E o do almoço. Perfeito. Palmas para você. Exatamente. Tá? Agora eu entendi, obrigado. Que bom, que ótimo. Tá? Então, se você entendeu o racional, tá? O como calcular isso daí depois é mole, porque isso existem aplicativos, isso depois, se você não for usar no dia a dia, você encontra em qualquer aplicativo, em qualquer livro, em qualquer lugar, tá? Você não precisa decorar, você precisa entender as informações que você precisa passar para o teu paciente naquele momento, tá? Ok? Então, continuando aqui. Então, é aquilo que nós vimos, que eu já expliquei, que vocês entenderam, se isso daí era o caso dele usar insulina regular, mas a constante para o uso da insulina ultra-rápida é 1.800, então, se ele usasse insulina ultra-rápida, seja qual for, a Pidra, Novo Rapid, o que for, ele precisaria de uma dose um pouco menor, que seria de 2,5 unidades, tá? Ok? Bom, e quais são os efeitos colaterais da insulina? Hipoglicemia, né? Ganho de peso, reações alérgicas, são bastante raras, muito raras, e lipodistrofia, essa já é um pouco mais comum, que são alterações na pele, no paciente que usa repetidamente insulina, se auto-aplicando sempre no mesmo lugar, seja na coxa, no abdômen, onde for. Alguns pacientes, se você não alertar que ele precisa fazer um rodízio, eles vão ficar aplicando no mesmo lugar e vai dar uma lipodistrofia, né? Lembra vocês que a insulina está também indicada em pacientes com diabetes tipo 2,
cuja hiperglicemia não responde a mudança de estilo de vida e outros antidiabéticos orais, ou em situações de intercorrências de maior gravidade, ou, lembrando a vocês, aquele paciente que está bem descompensado, quer dizer, que, por exemplo, aquele paciente que está com hemoglobina glicada maior que 9 e pólis, então esses pacientes também devem ser insulinizados. Antes de eu... Tá, então agora eu vou falar do paciente hospitalizado, tá? Então, como é que a gente deve lidar com o paciente hospitalizado? E aí agora a gente coloca tanto diabético tipo 2 quanto diabético tipo 1, né? Então, vários estudos científicos demonstraram que a hiperglicemia hospitalar está associada ao aumento de morbimortalidade. Isso daí já é uma coisa muito bem estabelecida, bem sedimentada. Porque durante a hospitalização, a hiperglicemia, ela pode afetar negativamente o balanço hídrico, seja pela glicosúria, seja pela desidratação, afeta a função imune e o processo inflamatório, né? Então, os estudos de paciente em UTI não sustentam uma meta extremamente rígida, que seria aquela mais aquelas metas que nós vimos para o paciente ambulatorial, sim? Elas preconizam uma meta entre 140 e 180. Então, essa meta é o que, quer dizer, as glicemias entre 140 e 180 são as que mostraram melhor desfecho, quer dizer, menos complicação dos pacientes em terapia intensiva, né? E isso a gente, quer dizer, ou com monitorização frequente, ou então com o uso do Libre. Mas, assim, em CTI, normalmente, a gente usa a monitorização com glicemia capilar, né? Quando você insuliniza um paciente endovenosamente, né, é sempre um cuidado que deve ter de começar a insulina subcutânea antes de você retirar a insulina da via venosa, porque quando você está fazendo por via venosa, assim que você tira o equipo, não tem mais insulina circulante. E a subcutânea ela leva um tempo para iniciar a sua ação, então esse é um cuidado que deve ser tomado, né? Dependendo, agora, o paciente, dependendo da situação do paciente, pacientes podem não necessitar obrigatoriamente de insulinoterapia. Podem manter antidiabético oral, e aí vai depender muito do esquema terapêutico que o paciente faz. Então, se ele faz sulfa, se ele faz metformina, se ele faz inibidor DPP-4, e aí, como vocês já têm mais ou menos o conhecimento dos riscos maiores ou menores de hipoglicemia, da potência de redução da glicemia, vocês vão poder, então, manusear com mais segurança o antidiabético durante oral para o paciente. Com exceção da metformina, que ela deve ser descontinuada porque existe um maior risco de acidose lática e porque muitas vezes o paciente internado vai precisar usar contraste e aí tem relatos de insuficiência renal pós-contraste quando em uso de metformina, né? Então, como eu já falei, outros agentes orais podem ser mantidos, inibidor do DPP-4, dependendo da sulfanilureia, o risco de hipoglicemia, enfim, aí é muito particular cada paciente, né?
Agora, em caso de cirurgia eletiva, sempre que possível, né, o paciente deve estar no melhor controle possível, né? E aí, também, sempre que possível, você, antes da cirurgia, identificar se ele tem alguma insuficiência arterial, se ele tem alguma outro, principalmente, que é muito importante, neuropatia, que faça, por exemplo, hipotensão postural, que pode ser agravada por uma desidratação, enfim, uma boa avaliação do estado clínico do paciente para evitar complicações durante a cirurgia, né? Bom, claro que a avaliação cardiovascular e suspensão da medicação oral no dia da cirurgia. Já no caso do procedimento de urgência, aí não dá para você esperar que o paciente esteja bem compensado, né? Você tem que, enfim, você tem que tirar o paciente do quadro agudo, né? Então, um dos grandes cuidados que deve-se ter é em relação à hidratação. É muito importante que esse paciente seja muito bem hidratado, né? E o controle metabólico ser feito com insulinas, de preferência de ação ultra rápida, porque permite uma maior individualização do tratamento, né? Esse esquema de insulina também pode ser feito ou com análogo ultra rápido por via subcutânea, né? Ou então através de bomba de infusão, quando você então dilui a insulina no soro fisiológico e você faz em dripping, né? O controle da glicemia desse paciente. E agora eu quero passar para vocês uma informação muito, muito relevante, tá? Vocês com certeza já frequentam um hospital, já viram, já foram em enfermaria, né? E vocês já viram com certeza que em muitos hospitais existem aquelas tabelas fixas, né, de correção da glicemia. Então, que fala assim, se a glicemia do paciente estiver entre 100 e 140, fazer uma unidade de insulina. Existem vários modelos, digamos assim. Todo mundo, alguém aí já viu isso? Sabe o que eu estou me referindo? Alô? Alguém aí? Eu nunca vi, não, professor, ao menos não me lembro, não. Tá. Mas, assim, quando você, então, talvez não tenha chamado sua atenção, tá? Mas, infelizmente, um número muito grande de hospitais usa esquema do Hospital X. Então, é esse. Uma unidade para 2 unidades, 3 unidades, de acordo com a glicemia, tá? Agora, pelo que eu já expliquei anteriormente e pelo que eu acho que eu espero que vocês tenham entendido, a necessidade insulínica é extremamente variável de pessoa para pessoa. Então, esses esquemas fixos, né, em que todo paciente que está na enfermaria ele vai receber aquele esquema, ele não resolve a grande maioria dos casos, né? Então, o que eu gostaria que vocês aprendessem é que a insulina precisa ser individualizada, né? Isso assim é uma coisa assim que vocês têm que entender. A insulina não é que nem, sei lá, antibiótico que você usa tal dose, tá, durante 7 dias, que é aquela dose fixa, não é.
A insulina é extremamente variável e depende de uma série de circunstâncias. Se o paciente já usa insulina, se ele tem resistência insulínica, qual é a gravidade da doença dele, se ele tem insuficiência renal, se não tem, assim, tem inúmeras variáveis. Então, existe o aplicativo que é gratuito, não custa nada, tá? Que deve ser usado para cálculo de insulina em paciente hospitalizado. Tá? Tá aqui, é esse o aplicativo, né? E aí ele vai te perguntar ele vai te perguntar a idade, peso, altura, se está em uso de corticoide, se tem insuficiência hepática, se tem pancreatite, creatinina, ele vai te pedir todos os dados, se o paciente está se alimentando ou não, ele vai te perguntar todos esses dados e, com base desses dados, ele vai, então, dar a prescrição de insulina. Então, hipoteticamente, esse daqui eu montei e fiz o slide. Então, esse paciente hipotético, ele se a glicemia dele antes da refeição tiver entre 70 e 140, ele vai precisar de 4, entre 70 e 100 ele vai precisar de 4, entre 101 e 140 vai precisar de 5, e assim sucessivamente. Para esse paciente. Para um outro paciente, podia ser outra prescrição completamente diferente, tá? Então, eu peço encarecidamente que vocês, futuros colegas, prestem atenção para isso e recomendem o uso do aplicativo, é gratuito, tá? Tá disponível, então, e para que vocês ajudem a melhorar o controle glicêmico e tire o paciente daquela intercorrência e não tenham outras complicações ou agravamento da complicação, porque não foi corrigido adequadamente o diabetes. Tá? E não precisa chamar um endocrinologista para controlar o diabetes, basta chamar o aplicativo. Tá? Bom, em relação às complicações agudas, nós temos aquelas que cursam com hiperglicemia e aquelas de hipoglicemia. De hiperglicemia, a cetoacidose diabética, que costuma ocorrer em pacientes com diabetes tipo 1, e o estado hiperosmolar hiperglicêmico, que costuma ocorrer em pacientes com diabetes tipo 2. Já falei que o diabetes tipo 1 é mais frequente cetoacidose, o estado hiperosmolar no diabetes tipo 2, né? A mortalidade ela vai ser mais alta conforme mais idoso o paciente, e como o estado hiperosmolar ele normalmente é no paciente mais idoso, quer dizer, por causa de ser portador de diabetes tipo 2, então, por isso, muitas vezes o estado hiperosmolar acaba tendo um pior prognóstico, né, devido à questão das comorbidades e devido à idade. Se o paciente está em coma, seja pela cetoacidose, seja pelo coma hiperosmolar, isso daí significa um quadro mais grave, e aí, então, por isso, o pior prognóstico. Né? Os fatores precipitantes no diabetes tipo 1, como eu já falei também, que pode ser o quadro diagnóstico no início do diabetes, quer dizer, o paciente chegar com um quadro de cetoacidose, né? Pode ser pelo tratamento inadequado, então aquele paciente, isso daí é uma coisa que a gente vê com relativa frequência, é aquele paciente que, por exemplo, ficou diabético, está revoltado, não aceita, e aí não quer levar insulina para sair, não quer ficar tomando insulina toda hora na frente dos amigos, então ele começa a ficar com um tratamento inadequado,
e aí, de repente, sei lá, ele faz uma maior ingesta calórica, ou pega um simples resfriado e aí desencadeia, quer dizer, um quadro, uma gripe, e aí desencadeia um quadro de cetoacidose, né, ou uma infecção. Então, são as causas mais comuns de cetoacidose, né? Mas outros também, por exemplo, transtorno alimentar, uso de cocaína, outras substâncias também podem desencadear. Isso daqui é mais causas de infarto, AVC, são causas mais de estado hiperosmolar. Tá? Bom, agora vamos falar a respeito da fisiopatologia, que é diferente na cetoacidose do estado hiperosmolar, e vocês vão entender por que também o quadro clínico, a instalação, é diferente de um ou de outro. Vamos pegar aquele paciente que tem uma deficiência absoluta de insulina. Então, é o paciente portador de diabetes tipo 1. Vocês já sabem que esse paciente que tem uma deficiência absoluta de insulina, eles têm um aumento da lipólise. Isso daí, assim, é marca registrada, é o carimbo. Lipólise, deficiência grave de insulina, aumento da lipólise. Ora, o aumento da lipólise leva ao aumento do ácido graxo livre, que leva à cetogênese, a diminuição da reserva alcalina e aumento dos cetoácidos, né? Então, isso aí eu acho que é uma coisa relativamente fácil de vocês entenderem a fisiopatologia da cetoacidose diabética. Paralelamente, então, isso daqui é o que faz a formação dos cetoácidos, por isso a cetoacidose diabética leva pela deficiência absoluta, aquele quadro de lipólise que vem da deficiência grave de insulina. Muito bem. Paralelamente, quando você tem algum estresse metabolicamente, né? Então, sei lá, uma infecção, que é um estresse metabólico, você vai ter aumento dos hormônios contrarreguladores. E com esse aumento dos hormônios contrarreguladores, que é o cortisol, o hormônio de crescimento também, mas principalmente o cortisol, o glucagon, são os hormônios contrarreguladores, eles aumentam, com isso você vai ter uma diminuição da síntese proteica, um aumento da proteólise e um aumento dos substratos gliconeogênicos, um aumento da gliconeogênese hepática, isso daí também eu acho que vocês também já conseguiram entender isso, e piora da hiperglicemia, né? Então, esse daqui é o quadro da cetoacidose diabética. O que é diferente no estado hiperosmolar? No estado hiperosmolar, como você tem uma deficiência relativa de insulina, você não tem esse quadro de cetogênese. Então, você tem apenas o quadro do aumento dos hormônios contrarreguladores, e aí, então, você tem apenas esse mecanismo. Eu pergunto a vocês, qual desses dois pacientes vai ter maior hiperglicemia, maior glicemia? Eu acredito que o que tem a deficiência absoluta. Seria, tá? Teu raciocínio foi certo, só que o que acontece? O paciente que tem deficiência absoluta, teu raciocínio foi absolutamente correto. Só que o paciente que tem deficiência absoluta, como ele começa a fazer cetoacidose, ele começa a ter um quadro metabolicamente mais grave, ele faz um quadro de cetoacidose, aí
Antes, exatamente. Enquanto que esse daqui, ele vai tendo a hiperglicemia, vai aumentando, aumentando, e ele, então, acaba tendo uma glicemia mais elevada quando chega no pronto-socorro, quando está, do que o paciente com cetoacidose. Tá? Então, aqui está a diferença dos sinais clínicos de um e de outro. Então, da cetoacidose, olha só, é aquele quadro de evolução mais rápida, as polis, pode ter náusea, vômito, dor abdominal e a respiração de Kussmaul. Já o estado hiperosmolar, você tem uma evolução muito mais insidiosa, tá certo? E aí polidipsia, poliúria, aí você já tem tempo, digamos assim, de perder peso, você não tem os sinais e sintomas que são, não tem esses sinais e sintomas que são os pela lipólise, tá? Você não tem esses, e há um predomínio dos sintomas neurológicos. Então, paciente confuso, letárgico, né? Esse é o quadro clínico mais do estado hiperosmolar. Tá? E laboratorialmente, como é que você vai diferenciar? Então, não é através do grau do nível de glicemia, né? Não é através do nível de glicemia, e sim através do pH e do anion gap, tá? Que são os mais importantes. Também o bicarbonato, mas assim, o que eu chamo mais atenção é do pH e do anion gap. Já no paciente com o estado hiperosmolar, você tem glicemia mais elevada, você não tem alteração do pH e você não tem alteração do anion gap. Tá? E aqui o que você vai ter é um grande aumento da osmolalidade. Perfeito? Está claro? Tá? Tá certo. Então, o exame físico, claro que vai depender de inúmeros fatores, né? Do fator precipitante, do grau de acidose, do grau de desidratação, vai depender assim de qual é a complicação aguda, se é cetoacidose ou o estado hiperglicêmico hiperosmolar. E como é que se, então, clinicamente, muitas vezes é muito fácil, dificilmente você não consegue diferenciar entre um e outro. Clinicamente, o paciente chega no ponto-socorro com um exame físico até bem superficial e um pouquinho de anamnese, você já consegue fazer o diagnóstico diferencial. Mas você precisa, obviamente, complementar o diagnóstico através dos exames, e você, então, vai precisar hemograma, glicose, ureia, creatinina, os eletrólitos, a gasometria fundamental, né? O exame de urina, e esses outros daqui que entraram em segundo lugar, eletro, raio-x, hemocultura, tá? Isso daqui é especificamente dependendo do quadro clínico, né? É muito fácil de entender. Se chega um paciente em coma no pronto-socorro, tem 80 anos de idade, você vai pensar mais no estado hiperosmolar. Se chega um paciente mais jovem, com um quadro de cetoacidose, você não vai pensar que esse paciente está tendo um infarto. Enfim, aí esses exames que entraram agora em segundo plano são mais específicos de acordo com o seu paciente, né? O hemograma, eu chamo a atenção que ele pode ter leucocitose, mas uma discreta leucocitose menor do que 25.000 não sugere infecção. Você é mais pela intercorrência clínica, né?
paciente grave tem leucocitose. A ureia aumentada pela desidratação, a creatinina ela também está elevada, mas é falsamente pela presença dos cetoácidos na cetoacidose, né? E a gasometria, na cetoacidose, você vai ter uma acidose metabólica compensada por alcalose respiratória, né? Além disso, então, como é que você vai encontrar o sódio? Você pode ter o sódio diminuído pela transferência do espaço intra para o extracelular, como também pelos vômitos, pela perda renal, né? Mas você pode ter também, o potássio. O potássio, você pode ter hipercalemia, normocalemia ou hipocalemia. A maior parte vai se encontrar em normocalemia, apesar de ter uma hipocalemia intracelular, porque o estado de acidose faz com que o potássio, isso vocês já sabem, o potássio sai de dentro da célula para dentro de dentro da célula para fora da célula, de dentro para fora, né? Então, você tem uma normocalemia, digamos assim, falsa, quer dizer, ela não é falsa, é normal no sangue, mas está diminuída no intracelular, né? E em casos mais acentuados, em que o paciente vomitou muito ou teve muita diarreia, você pode ter até uma hipocalemia, né? O fósforo ele vai estar aumentado na maioria dos casos, porque ele sai das células e volta com a insulina, e o cloro pode estar diminuído por causa dos vômitos, ou quando você usa muito soro fisiológico, pode estar aumentado. Mas, como eu falei anteriormente, os exames mais importantes na cetoacidose é o anion gap, né, que é muito fácil de calcular, é o sódio, que é positivo, que é o cátion, com menos os negativos, que é o cloro e o bicarbonato. Então, o anion gap vai estar aumentado na cetoacidose e a osmolaridade vai estar aumentada no estado hiperglicêmico não cetótico, né? Atenção no acompanhamento do paciente. No exame de urina que você vai pedir, você vai avaliar a cetonúria e vai ver se tem alguma infecção urinária. Não, você vai ver também o EAS, o exame de urina tipo 1, né? Mas eu chamo a atenção de vocês que é o seguinte: essa fita reagente que se usa normalmente para avaliar cetonúria, tá? Ela só reconhece o acetoacetato e não reconhece o beta-hidroxibutirato. Então, ela não é boa para o acompanhamento desses pacientes. Atualmente existe quer dizer, você ou pode fazer no próprio laboratório do hospital, mas existe também um glicosímetro, que é o glicosímetro da Abbott, que, além de medir a glicemia, ele também mede os corpos cetônicos, e muitos hospitais têm para acompanhamento desses pacientes, tá? Então, esses pacientes eles precisam ser acompanhados de perto, seja através da glicemia, através dos eletrólitos, do bicarbonato e do pH, e aquilo que eu falei para vocês, acompanhar a cetose não através desses ketosticks, e sim através do exame de sangue, né? Então, como é que você vai tratar esses pacientes? Então, você diagnosticou, avaliou o distúrbio hidroeletrolítico, viu a causa desencadeante desse quadro, você, então, vai iniciar o tratamento. Obviamente, manutenção das vias aéreas, perdão. Se for o caso, você vai
passar uma sonda nasogástrica, vai expandir o volume, isso aí é super importante para qualquer, tanto para a cetoacidose quanto para o estado hiperosmolar, correção das alterações glicêmicas e eletrolíticas e identificar e tratar o fator precipitante. Então, se foi simplesmente omissão de dose, como naquele caso que eu falei, que é o que a gente vê mais na prática clínica, que é o paciente diabético, adolescente, que passa por aquela fase de revolta, né? Você não, só vai, quer dizer, fazer o controle metabólico. Por outro lado, se é um paciente que está com alguma intercorrência clínica, um COVID ou o que for, você vai tratar a causa precipitante dessa complicação. Professora, Pois não. está Fala. falando de expandir extravascular também, mas isso não vai dar edema no paciente? Muito bem. Em primeiro lugar, tá certo, intra-extravascular. Por que está esse extravascular? Tá aí, eu acho que eu sei por quê. Tá aí, eu acho que eu sei por quê. Porque a partir do momento que você tem desidratação intravascular, eu acho, tá? Você também tem saída do extravascular, não? O paciente fica... Né? Você vê que a pele fica... Mas então é uma desidratação muito grave que esse paciente chega. Geralmente, sim. Tá? Entendi. Geralmente, sim. Tá? Bom, então, voltando à questão da hidratação, então, se o paciente não tiver insuficiência cardíaca, você vai começar para valer. São 15 a 20 ml por quilo por hora de soro fisiológico, o que faz 1 a 1,5 litros na primeira hora. Tá? A partir dali, você vai ajustar de acordo com o estado de hidratação do paciente, com o débito urinário e com os eletrólitos desse paciente. Porque se esse paciente ele tiver com o sódio corrigido alto, você vai ter que passar a usar o soro fisiológico 0,45, correto? Se não, você pode manter o soro fisiológico a 0,9%, ok? Agora, vejam o seguinte, o primeiro item que eu coloquei na aula é hidratação. Esse é o primeiro item. O segundo item é a insulinoterapia. E, por favor, não tenham um enfoque glucocêntrico, porque isso pode, inclusive, matar o paciente. Tá? Você tem que ver o paciente como um todo, se lembra da etiopatogenia, da fisiopatologia, o que levou quer dizer, como é que isso daí evoluiu. Então, o segundo objetivo é melhorar a glicemia e diminuir, quando é o caso de cetoacidose, diminuir a produção de corpos cetônicos, né? Então, aí é que entra a lipólise. E aí você tem que... Por que um dos motivos importantes é que você não pode iniciar insulina se o potássio estiver muito baixo, ok? E como é que é feito essa insulina? Ela é feita por bolos, de preferência, né? Aquela mesma diluição que eu falei anteriormente, que a gente faz paciente internado, né? Então, você faz aquela diluição de 100 unidades de insulina em 100 ml, e aí você faz um bolos de 0,1 unidade por quilo, e então você vê que a insulina que você faz não é nem uma dose tão alta, de 5 a 7 unidades, mais ou menos até, dependendo do tamanho do paciente, né? Paciente magro ou gordo, pequeno, às vezes uma criança, né?
Então, você precisa de doses relativamente baixas e você só vai aumentar se a glicemia não reduzir pelo menos 10% na primeira hora, tá? E você também deve fazer, assim como priming, digamos assim, 0,14 unidades em bolos IV, e depois, rever a hidratação desse paciente. Bom, quando a glicemia chegar em 200 miligramas na cetoacidose ou 300 miligramas no estado hiperosmolar, você vai diminuir a taxa de infusão de insulina e associar a infusão de soro glicosado. Só um minutinho. Precisei beber água, que eu já estou com a garganta seca. Associar a infusão de soro glicosado ao soro fisiológico. Então, assim, vejam bem. E aí você vai... Qual é o objetivo? O objetivo é você manter a glicemia entre 150 e 200 até a correção da acidose, ou entre 200 e 300 até a correção da hiperosmolaridade, né? Então, o foco maior, a preocupação é que você, na cetoacidose, que você interrompa aquela lipólise acentuada, que é o que está levando à formação de corpos cetônicos, né? E a correção no estado hiperosmolar da hiperglicemia, né? Em relação ao potássio, que sempre é uma preocupação muito grande, existe a depressão corporal de potássio, né? No entanto, apesar dessa depressão, pode haver uma hipercalemia, né? Isso aí já é bem sabido, né? Porque a acidose leva à saída do potássio do intracelular e a falta de insulina faz com que o potássio não consiga entrar de volta na célula, né? Então, a repressão de volume, mais a insulinoterapia, mais a correção de acidose, elas vão levar à hipocalemia, e aí, então, como é que... Ninguém precisa decorar, eu acho que vocês já entenderam o racional, mas se o potássio estiver muito baixo, você vai atrasar a insulina, né? Se o potássio estiver entre 3,3 e 5,2, você vai administrar 20 a 30 mEq em cada litro, e se tiver mais que 5,2, você não vai repor e vai monitorar a cada 2 horas. O uso do bicarbonato é extremamente controverso e só é usado em pouquíssimos casos, em que há uma acidose metabólica muito grave, tá? Então, isso significa um pH menor do que 6,9. Se tiver igual ou maior, não repor. Eu acho que, parcialmente, isso daqui eu já falei, os critérios de resolução é a questão da glicemia, a questão do pH, a questão, o anion gap, né? E quando o paciente está apto a voltar à alimentação oral. E aí, lembrando a vocês, que vocês vão poder suspender a insulinoterapia venosa, mas sempre iniciar antes a subcutânea, né? Para que o paciente não fique sem insulina circulante, tá? O critério de resolução de estado hiperosmolar é a osmolaridade normal e o estado de consciência, né? O paciente está lúcido, orientado, né? E que ele possa voltar a se alimentar. E aí a mesma recomendação em relação à suspensão da insulina venosa para via cutânea, né?
Bom, então, esses tratamentos, eles podem complicar, tanto um quanto o outro, com as seguintes situações: hipocalemia, que eu acho que todos vocês entendem bem, hipoglicemia, né? Quer dizer, aquela coisa assim, afoita, vamos corrigir a glicemia, está muito alta. O edema cerebral, que é uma complicação que mais comum quando a gente tenta corrigir muito rapidamente a glicemia, síndrome da angústia respiratória do adulto e trombose vascular. Então, essas são as principais complicações, muitos deles devido ao tratamento inadequado, né? Ou seja, o tratamento correto, você raramente, apesar de que tem alta morbidade de acordo com a idade do paciente, mas você evitando essas complicações, em geral, esses pacientes saem muito bem. Mas o melhor tratamento é exatamente a prevenção. E isso daí se faz através de campanha de diagnóstico e esclarecimento populacional sobre a doença, educação e adesão do paciente diabético ao tratamento, né? E que o paciente tenha acesso rápido e eficaz ao sistema de saúde. Recentemente, eu vi um pai relatar, não foi aqui no Rio de Janeiro, foi lá no Ceará, um pai relatar que ele perdeu a filha de cetoacidose, porque eles moravam longe do centro, e quando a filha chegou a ser diagnosticada e atendida, já era tarde, e essa filha dele morreu. Isso foi ano passado, quer dizer, não é nem uma coisa do século passado, tá? Então, por isso que é importante as campanhas de diagnóstico, para que até a população saiba quando procurar médico, né? E a educação e adesão do paciente diabético ao tratamento para evitar essas complicações. A complicação mais comum do diabetes é a hipoglicemia, né? E a hipoglicemia ela é diagnosticada, quer dizer, com a tríade de Whipple. O que é a tríade de Whipple? São os sintomas de hipoglicemia associados à glicemia diminuída, menor que 70 ou menor que 40, e alívio dos sintomas com a administração de glicose endógena, ou exógena, perdão. E o que causa hipoglicemia? Pode ser o excesso de insulina. Então, no caso exógena, é assim, o paciente que aplicou demais e não conseguiu acesso à comida, ou se exercitou demais, então ficou com insulina em excesso, ou endógena, que é aquela provocada, por exemplo, por glibenclamida, omissão de alimentação, ou excesso de insulina, ou excesso de exercício, isso daí no caso dos pacientes que estão ou em uso de insulina ou em uso de secretagol, né? E quais são os sinais? Você pode ter tanto os sinais autonômicos, que são aquele palidez, sudorese, tremores, sensação de fome, mais ou menos o que vocês já estão tendo agora, tá? Então, pode ser os hiperatividade autonômica ou alterações de neuroglicopenia, que são os sintomas de sistema nervoso central, que é alteração do humor, confusão mental, pode ter convulsão, torpor. Deixa eu alertar vocês para isso daqui, alteração do humor e confusão mental. Paciente com diabetes tipo 1 que faz hipoglicemia, alguns apresentam realmente uma alteração de comportamento, né? Sei lá,
a gente já viu as coisas mais diferentes, tipo a pessoa querer tirar roupa no meio da rua, a pessoa se tornar mais agressiva, começar a falar besteira, tá? Ter realmente alteração de comportamento, e isso daí é importante que se saiba reconhecer, né, para que seja tratado adequadamente, correto? E essa hipoglicemia, ela também pode levar à arritmia cardíaca, isquemia e elevação. E por que isso daqui é tão importante de vocês estarem conscientes? Porque no paciente diabético tipo 2, que usa, por exemplo, que muitas vezes já é mais idoso, já tem um comprometimento cardiovascular, a hipoglicemia pode levar, inclusive, à morte por arritmia cardíaca, e não é tão raro assim. Então, a hipoglicemia, ela é comum, ela é frequente, pode ser uma complicação bastante grave, com consequências graves, né? Só uma coisa que eu me lembrei, há muitos anos atrás, um paciente meu estava dirigindo e teve uma hipoglicemia, não reconheceu e ele entrou num muro, né? Felizmente, ele, quer dizer, só teve fratura e tal, mas podia ter tido alguma coisa muito mais grave. Enfim, então, assim, a hipoglicemia é uma complicação muito importante. Como é que é o tratamento da hipoglicemia? Se o paciente tiver lúcido, é com a administração de uma colher de sopa de açúcar ou mel, ou um copinho de suco de laranja ou de refrigerante comum, né? Não é refrigerante zero, por favor. E é necessário aguardar 15 minutos para reavaliar. Isso é uma coisa que normalmente o paciente sabe, mas não consegue fazer, porque ele fica ansioso e aí acaba comendo mais ou bebendo mais, né? E aí leva a uma hiperglicemia depois da hipo, né? Então, é sempre bom reforçar, olha, não adianta você comer mais ou beber mais, porque os sintomas vão levar cerca de 15 a 20 minutos para ceder, independente da quantidade de glicose que ingerir, vai levar esse tempo. Então, tentem conscientizar o máximo possível o paciente. Agora, se ele tiver perda de consciência, aí vai ter que ser ou através da administração de glicose endovenosa, ou então ou através da administração de glucagon. Agora, super importante, os pacientes diabéticos devem carregar consigo algum tipo de identificação, com nome, diagnóstico, tratamento e o nome de uma pessoa para ser contactada. Então, aqui vocês veem um exemplo, um paciente que fez uma tatuagem, né, de que ele é diabético tipo 1, tem muitos que usam colar, pulseira, enfim, é muito importante o paciente carregar consigo uma identificação. Porque imagina o seguinte, um paciente que começa a apresentar uma alteração de comportamento na rua, tá? Antes que ele leve ser preso, ele começa a xingar, por exemplo. Vamos, né? A pessoa vai querer brigar com ele. Enfim, é importante ter a identificação, tá? Então, aqui está a leitura recomendada da aula, e eu vou, então, agora iniciar a chamada. Avisem os colegas de vocês que eu vou começar agora a chamada, tá? Tem só 21 pessoas presentes. Vamos lá. Ana Luísa Paixão.
Ana Luísa Guimarães Fraga. Está chegando. Avisem, por favor, eu vou esperar. Todo mundo voltar para a sala de aula. Todo mundo voltar para responder a chamada. 32. Rapidinho, avisem. Pronto, vou começar. Ana Luísa Paixão. Ana Luísa Guimarães. Presente. Bárbara Azeredo. Bruna. Mandou no chat, professora. Ok. Bruna Ribeiro. Presente. Bruna Simões. Bruno da Silva Tavares. Presente, professora. Daniel Miranda. Presente, professora. Davi Bastos. Presente, professora. Enzo. Esther Thanos. Presente, professora. Felipe Cruz. Presente, professora. Gabriel Amin. Presente, professora. Gabriela Valadão. Gabriela de Almeida. Presente, professora. Giovanni de Paula Migoto. Presente, professora. Júlia de Araújo Zamboni. Presente. Guilherme Marques Nogueira. Presente. Heitor Tardelli. Presente. Henrique Amin. Presente. Henrique França. Henrique, Presente. Presente, professor. Henrique França. Henrique Tostes. Henrique Tostes, não. Iris. Isabela Valadão. Presente. João Pedro. Da Presente, Mota. professora. Júlia Viana. Presente. Karina Souza. Presente, professora. Larissa. Larissa? Não. Laura Sertório. Presente, professora. Leandra de Almeida. Presente. Letícia Campitelli. Presente. Lucas da Silva. Presente. Manuela de Oliveira Maria. Presente. Maria Clara Sgarbi. Maria Clara. Maria Paula. Matheus. Presente, professora. Foi. Mila Schiavini. Paulo Henrique Cordeiro. Presente, professora. Paulo Toledo. Pedro Leite. Paulo Toledo está aqui. Ok. Pedro Leite também, professora. Pedro Leite. Tá. Aham, obrigado. Nada. Rafaela de Almeida Vieira. Rodrigo Maia. Presente. Professora, eu sou a Rafaela, que estava entrando aqui. Ok. Presente. Samuel de Oliveira. Presente. Tiago Lana. Mandou no chat. Ok. Tiago Borges. Vanessa da Silva Batista. Presente, professora. Vanessa Silva. Presente. Wesley Nunes. Presente.
Murilo Conde. Presente, professora. Raquel Almeida. Presente. Juliana Pérez. Presente. Tá. Vou chamar as pessoas que não responderam agora, tá? Na segunda aula. Ana Luísa Paixão, está aí? Estou aqui, professora, presente. Tá. Oi. Quem me chamou? Quem chamou? Bom, então vou continuar aqui. Bruna Simões Lacerda. Está presente ou não na segunda aula? Não está presente a Bruna. Ok. Gabriela Valadão Lousada. Presente. Ok. Gabriela de Almeida Vieira. Não está presente na segunda aula. Professora, ela respondeu na primeira vez que a senhora perguntou, mas acho que a senhora não anotou. Agora, nessa segunda aula, porque eu tenho a presença dela na primeira aula. Sim, ela respondeu agora, mas acho que a senhora não anotou valeu. mais. Eu acho que ela já saiu. Tá bom, tranquilo. Tá. Henrique Tostes Frazão. Presente, Ele mandou professor. no chat. Ok. Iris. Ok. Larissa Lima. Larissa Lima? Não? Ok. Maria Clara Sgarbi. Estou aqui, professora. Joia. Maria Paula. Maria Paula não está presente na segunda aula. Não? Ok. Mila Schiavini. Também não. Eu acho que o resto... sim, mais um. Tiago Borges. Tiago Borges? Não. Então, também não está presente. Pronto, é isso. Então, tá, gente. Então, hoje é a última aula que eu dei para vocês. Semana que vem vocês têm aula de complicação crônica, tá? E qualquer coisa podem mandar no e-mail, no zap, qualquer coisa, tá? Um abraço, gente. Professora, semana que vem é só uma aula ou são 2 aulas? É só a aula de complicações crônicas. Tá bom, obrigado, viu? Uma aula só, tá? Oi, professora. Eu coloquei aí no chat minha presença, não sei se você viu. Quem é teu... Não, quem é você? Enzo Bernardes. Tá, nessa segunda aula. Na primeira você faltou. Ok. Isso. Tá bom, valeu, obrigado. Nada. Tchau, tchau.